Fala, trader! Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo para nós falarmos do mercado financeiro, hoje, dia 6 de junho de 2025. E nesse vídeo nós vamos fazer uma análise das principais possibilidades do mercado financeiro para a semana seguinte, para a semana de 9 a 13 de junho de 2025. Vou te fazer uma análise de vários ativos, a ideia é te mostrar um pouco uma forma de pensar o mercado, que não é a única, tá? E você sempre deve comparar, é claro, com o teu próprio plano de trading, para que você tenha, enfim, saiba o que você está fazendo e um sentido de autorresponsabilidade. Isso é muito importante, afinal, você não quer delegar, né? Se você quiser ter autonomia no mercado financeiro, você precisa aprender a se desenvolver. E é claro que soluções podem ser usadas no meio tempo para você rentabilizar o seu capital e até como uma forma de você buscar uma forma de rendimento alternativo, como copy trading, etc. Porém, é importante que você entenda, que você saiba o que está acontecendo e você saber como reagir ao mercado. Então, aprender a operar é muito importante. É disso que eu te falo nesse vídeo. Mas antes, vamos dar uma olhada como é que está as notícias. Hoje, especificamente, nós tivemos taxa de desemprego nos Estados Unidos. Tá? Nós tivemos aqui relatório de emprego, non-farm payroll. É a segunda notícia mais importante do mercado. E, basicamente, a expectativa é que tivessem sido criados 126 novos mil empregos e, na verdade, foram criados 139 mil, pouco acima do esperado. O ganho médio por hora também trabalhada também veio mais alto do que esperado, em 0,4 contra 0,3 de expectativa. E a taxa de desemprego se manteve inalterada em 4,2%. Ou seja, uma certa estabilidade na folha, no relatório do emprego americano, da leitura de hoje, tá? Esses dados são importantes para a gente conseguir entender para onde vai o mercado, como é que está a expectativa de criação de emprego nos Estados Unidos. E isso é importante para que a gente possa pensar um panorama geral, já que o Banco Central tem como objetivo principal proteger o valor, o poder de compra da moeda. Porém, não pode como é que fala? Deixar de lado o emprego. Então, é outro elemento importante aí. Então, NFP basicamente veio praticamente aí como esperado, pouca coisa acima, tá bom? Nada de muito espetacular. Vamos dar uma olhada no gráfico para entender o que está acontecendo, para a gente entender isso na prática. Vamos começar aqui. Olha só, eu vou fazer uma análise bem objetiva com você, porém, passando por todos os pares, comentando rapidamente. É importante que você tenha clareza e você saiba o que você está fazendo. E é importante que você tenha a capacidade de olhar para o gráfico e dizer, olha, eu não estou confortável com essa situação, com esse ativo, com isso que o mercado está fazendo agora. É exatamente isso que eu vejo no Aldecad nesse momento. Tá? Ele está em um comportamento, a gente pode olhar nos últimos dias, de muita lateralização. E isso não é uma coisa muito bacana. Ok? A gente pode observar nos últimos dias aqui é o gráfico diário, de lateralização. Então, eu não tenho opinião nenhuma. Se a gente afastar um pouco o gráfico, vamos observar esta linha de tendência de baixa no gráfico diário, funcionando muito bem. Agora, o que vai acontecer? Não tenho opinião nenhuma. E você precisa também ter essa liberdade de dizer, cara, não tenho opinião, tá? Ao DCHF, temos uma tendência de baixa, tocou na zona extrema, aqui pelo gráfico diário, muito bacana, fez um movimento de alta. Está em uma estrutura de alta, mas de baixa, desculpa. Está a estrutura de baixa por aqui, mas eu não apostaria em continuação dessa queda, pelo menos não por enquanto, tá? Para a semana que vem, ao DCHF, olhando aqui pelo gráfico de 4 horas, eu consigo pensar em possível movimento de alta se ele conseguir romper para cima dessa lateralização que a gente pode observar aqui no gráfico de 4 horas. Rompeu para cima, dependendo de como romper, pode ser que ele venha buscar esta região de resistência no DCHF, uma potencial aí de 80, 90 pips ao longo da semana que vem, caso ele consiga romper para cima dessa região de resistência. Só um detalhe muito importante, na semana que vem, dia 9 de junho, começa o treinamento O Trader do Futuro, onde você vai poder entender tudo aquilo que eu faço de forma organizada para gerar resultado no mercado financeiro. E você é o meu convidado, basta você se inscrever gratuitamente no link que está aparecendo aqui embaixo desse vídeo. Na descrição desse vídeo, você pode se cadastrar e participar comigo. A primeira aula vai ser liberada na segunda-feira, dia 9, tá bom? Nesse evento eu vou te mostrar exatamente tudo o que eu faço de forma organizada, como pensar no mercado financeiro de forma organizada para que você possa ter resultado com método. Não adianta nada você ter um resultado que é muito bom esse mês e o mês que vem você não sabe como fazer aquilo de novo.
né? Então você fez um resultado baseado na sorte. Não é o que nós queremos. O que nós queremos é um resultado que seja replicável. É disso que eu falo no Trader do Futuro. Ao DJPY, olha, podemos observar esta linha de tendência de baixa. O rompimento dessa linha pode abrir espaço para mais movimento de alta. É o que eu esperaria para a semana que vem. Ao DNZD, não tenho opinião sobre esse cara, está fora, descartado. Ao DUSD, fez um movimento de alta importante e lateralizou. Conseguimos observar esta região de resistência aqui em cima e, na verdade, esta linha de tendência de alta. Ó, um triângulo, né? Com falso rompimento, 2 falsos rompimentos desta região de resistência. Eu esperaria o rompimento, talvez, desta linha de tendência de alta para possível venda ao longo dessa semana. Tá? Especialmente se ele romper essa linha de tendência de alta, isso pode abrir espaço para a continuação do movimento de baixa no AUDUSD ao longo da semana que vem. CAD-CHF, bem lateralizado. O mercado está lateralizado esses últimos dias. Tá? Não tem se mostrado nada muito específico e eu apenas descarto, não tenho opinião nenhuma sobre o CAD-CHF. CAD-JPY, conseguimos observar esta região de resistência por aqui e também dá para a gente observar, né, esse ponto de suporte bem marcado, tá? Esse ponto aqui foi suporte, suporte e suporte de novo. Se ele romper para cima desta região de resistência, ele pode abrir espaço para mais alta. Então, ao longo da semana que vem, eu vou esperar que ele faça o rompimento desta região de resistência pelo gráfico diário. É o que eu quero ver aí nos próximos dias. CHF-JPY. Olha, temos uma região de resistência bem marcada por aqui, ó. Região de resistência e essa linha de tendência de alta por aqui, tá? Resistência bem marcada. O rompimento, se ele romper para cima, muito rapidamente ele vai bater nesta outra região de resistência, tá? Próximo, né? Então, temos um detalhe aí, um problema, que é exatamente a proximidade da próxima região de resistência, que está 100 pips aí. Fica um pouco complicado, eu tô fora. EURALD, bom, chegou lá na zona extrema, fez um movimento de queda importante e agora os últimos dias conseguimos observar essa lateralização. Tá? Os candles estão pequenos. Detalhe importante, tome cuidado. Quando o mercado começa a ficar muito parado, ele começa a ficar com candles muito pequenos, com lateralização desse jeito, fique esperto, porque o mercado pode estar se preparando para dar uma explosão para algum dos lados. Então, fique atento, tá? EuroCAD, lateralizado também. Conseguimos observar lateralização bem marcada no gráfico diário, com candles mais ou menos do mesmo nível. Você está percebendo o padrão, né? Isso já chama atenção, é um ponto de alerta importante, ó. Então temos um triângulo aí no gráfico diário. Cuidado. EURO-CHF, não precisa nem falar nada, né? Super lateralizado também no gráfico diário, tá? Então, região de resistência por aqui, região de suporte por aqui e bem congestionado, bem lateralizado, tá? Do jeito que tá, não me interessa. EURO-GBP, nos últimos dias, podemos dizer na última semana também lateralização, bem marcada, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Aqui estão fechando já os últimos dias, tá? Então, eu não vejo direção muito clara. EURO-GBP especificamente, se ele conseguir romper para cima desta região de resistência por aqui, pode abrir espaço para a continuação do movimento de alta no EURO-GBP. Tá bom? Não vou falar de todos os pares, vou falar mais 2 pares para você, que são importantes. Euro-USD. Aqui a coisa já está um pouco mais clara. Já conseguimos perceber um pouco mais de clareza. Primeiro, tocou na zona extrema, ó, aqui, e fez uma queda. Beleza. Subiu de novo, chegou na zona extrema novamente e mostrou uma entrada de força vendedora. Se a gente olhar pelo gráfico de 4 horas, vamos observar esta região de resistência por aqui. E ao longo da semana que vem, se ele romper essa linha de tendência de alta, tá, no gráfico de 4 horas, até um pouco mais perto, né? Dá para a gente olhar pelo gráfico de 1 hora, por exemplo. Se ele romper essa linha, aqui já começou o rompimento dessa linha, e se ele romper esse ponto horizontal aqui, ó, ele pode entrar em estrutura de baixa um pouco mais inclinada, tá bom?
Gráfico de 1 hora por aqui, olhando pelo gráfico diário, mais de perto. Eu entendo que tem boa chance do euro USD fazer um movimento de queda. Talvez até esse ponto aqui. Talvez não chegue aqui, né, exatamente na semana que vem, mas eu vejo boa chance de continuação do movimento de queda no euro USD, especialmente por causa que na quinta-feira ele mostrou esse candle de rejeição e esse candle que passou para baixo da mínima do candle anterior, fechou abaixo da mínima. Então, vejo que tem chance dele fazer um movimento de queda um pouco mais importante ao longo da semana que vem. É isso que eu vou esperar para o euro USD. Como é que você pode aproveitar uma análise dessa, por exemplo, se fizer sentido e estiver dentro do seu gerenciamento de risco? Como é que você pode fazer? Cara, você pode entrar, por exemplo, no gráfico de 1 hora ou até um gráfico de 15 minutos e priorizar, procurar por padrões de venda dentro da semana, considerando essa análise, por exemplo, se fizer sentido para você, tá? Então você pode olhar o gráfico de 1 hora, cara, então ó, se entrar em um movimento de baixa aqui, eu vou procurar por vendas. Então essa análise tem como objetivo te mostrar uma direção provável. E aí, se fizer sentido para você, você opera dentro daquela direção. Cara, acho que o mercado vai cair. Quanto? Não sei. Até onde? Também não sei. Mas existe uma análise que mostra possível queda. Então, eu vou priorizar pela direção por possibilidade de venda dentro dessa queda, caso as oportunidades surjam, tá? E no nosso próximo aqui, eu vou te falar de mais 2 ativos. Eu falei que ia ser só um, mais 2. GBP-USD. Espetacular, claro, para mim, tá bem bacana, tá bem interessante. É exatamente o falso rompimento dessa máxima aqui, ó, pelo gráfico diário. Conseguimos observar este candle aqui, com sombra importante para o lado de cima, e esse candle de sexta-feira que fechou abaixo da mínima do candle anterior. Tá? Parecido com o euro USD, boa chance de fazer um movimento de queda. O mercado está devendo, né, posso usar esse termo aí, uma retração desses 12,5%, o que pode fazer com que o GBP-USD caia talvez aí até uma região do 38,2, o 23 eu acho que estaria bem tranquilo. Então uma queda em 260 pips nas próximas semanas é a minha visão para o GBP-USD que eu gosto bastante. E por último, o ouro, né? Estrutura de alta já bem esticada, o mundo está um pouco perigoso ultimamente, podemos dizer, né? Cada vez mais perigoso, com guerra e tudo mais. Então, é claro, busca-se refúgio em ativos que são vistos como porto seguro, como o ouro. Então, nesse caso, podemos ver uma estrutura de alta no ouro. Está naquilo que eu chamo de zona extrema, mas aqui, é claro, o indicador da zona extrema está configurado de forma universal, então eu teria que calibrar ele especificamente para o ouro. Mas eu vejo o ouro em uma estrutura de alta importante e para essa semana eu entendo que ele pode fazer uma retraçãozinha não muito grande. Tá? Pode ser que ele se mantenha na estrutura de alta, mas é importante lembrar que mesmo quando o mercado está subindo, ele também faz retrações, faz movimento de baixa. E isso pode abrir espaço para oportunidades. Então aqui especificamente no caso do ouro, a gente pode observar falso rompimento dessa máxima no gráfico de 1 hora, queda, retração de novo, queda. Então, se ele voltar, pode dar oportunidade de venda no ouro, tá? E talvez ele voltar a cair até esta região aqui, na casa de 3.250 mais ou menos. Eu vejo como boa, uma possibilidade bacana dentro dessa estrutura de alta ao longo da semana que vem, tá bom? Espero que você esteja gostando dessa série de vídeos. Durante esse ano será um vídeo por dia a respeito do mercado financeiro. Se inscreve aqui no treinamento, o Trader do Futuro, onde eu vou te trazer muito conhecimento a respeito do mercado para que você possa dar o próximo passo em direção à consistência. Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e amanhã teremos vídeo novo para falar do mercado financeiro. Um forte abraço, fique com Deus e até mais.